duas igrejas, uma falsa e uma verdadeira. Duas igrejas, uma falsa e uma verdadeira. Isso aqui é muito importante, vou falar um pouquinho só, e o resto a gente ensina depois, mais profundamente, né? Mas eu já deixo aqui um parecer para as pessoas, que isso aqui foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse. Não fui eu, não foi ninguém que criou, que inventou. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 6:24, ele disse aqui: ninguém, nem o rico, nem o pobre, nem o de cor, nem de outra raça, de jeito nenhum. Ninguém pode servir a dois senhores. Olha para vocês verem uma coisa. Ninguém pode escolher o mais rico que for, o presidente, né, dos países, os políticos de todas as formas, de cor, de raça, não interessa. Ninguém, ele diz, pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então está aí um recado que não é difícil de entender, é muito fácil de entender, é muito fácil. Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Então aqui está já a abertura do conhecimento para você compreender sobre as duas igrejas. Você passa nas ruas da cidade, você vê igreja de todas as formas, ali igreja não sei o que, outra ali, outra igreja não sei o que, ali outro nome de igreja não sei o que, outra ali, e cada um brigando pela placa da sua igreja, cada qual brigando, discutindo pela placa da sua igreja. Ele não é igreja de Cristo mais, ele é igreja daquela placa, né? É igreja daquela placa. Ele não é mais, mas Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Como que a pessoa vai servir um senhor que está aquele nome lá naquela placa? Assembleia, não sei do que, outro aí não sei o que, outro não sei o que. Você está entendendo? Não tem como. Mas ele diz também, porque ou há de odiar a um e amar o outro. Então a pessoa tem que entender isso. Ou ele é de Cristo, do Senhor verdadeiro, ou ele é servindo de corpo e alma por aí afora, nessas bagunças que tem por aí, o outro que é o demônio. E ele disse aqui: ou há de desprezar ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Então nesta, qual nós que somos cristãos, que compreendemos a palavra da graça de Deus, né? Que sabemos a profundeza desta palavra, a feitura desta palavra, a posição desta palavra, a razão desta palavra, a base desta palavra, a estrutura desta palavra, a ressurreição desta palavra, nós que sabemos tudo isso e muito mais, o amor desta palavra, que é Cristo, que é a graça, nós que já compreendemos tudo isso, como nós não vivemos na posição ou subjugado ou submisso do outro, porque o outro é a outra igreja. É a igreja que deu início lá no Jardim do Éden, após o Adão e a Eva. Primeiro a igreja foi Adão e Eva. O Adão tipificando, embora sendo da terra, tipificava Cristo, que é o espiritual, e a Eva, embora da terra também, mas tipificando a verdadeira igreja. Mas dessa verdadeira igreja nasceu a igreja que não é de Deus, a igreja que não tem nada com Deus, a igreja que não serve a Deus, a igreja que é um monstro
pela quantidade de adeptos que ela tem, por ali deu início nessa igreja também. Mas, ao nascer essa igreja, Deus logo pôs também o nascimento da igreja dele, que chamou-se o início de Abel. Mas logo a igreja do outro, com as intenções más desde o começo, com um poder de ódio desde o início, com um poder ímpio desde o início, um poder de crime já para dar início na criminalidade, essa igreja já tirou a vida do irmão que era também o início da igreja de Deus na terra. Então ali iniciou as duas igrejas. Logo depois veio para substituir o Abel, que era a igreja de Deus, veio outro no lugar, mas até que esse outro viesse, a igreja do outro já tinha formado. Até que esse outro viesse, que ele se formasse e começasse a dar raiz, a dar frutos, a igreja de Cristo, a igreja do demônio, que foi o Caim, o primeiro da igreja do demônio, que foi o Caim, já estava formada, já tinha muitos adeptos, porque a diferença de idade era grande de formação do outro. Então o Caim já estava com muitos adeptos da igreja do diabo. Aí iniciou-se a igreja do Senhor. Mas Jesus disse: ou há de dedicar-se a um e desprezar-se o outro. Não podeis servir a Deus e Mamon. Não pode servir a dois senhores. Então nós damos graças a Deus, porque a palavra da graça é Cristo. Já visto que ali na ceia, junto com os discípulos, quando ele pegou o cálice, ele disse: agora esse cálice tipifica o meu corpo e o vinho o meu sangue. Agora vocês esquecem do tempos passados, aquilo fica no museu. As leis passadas, o sangue dos animais que usaram até agora é o meu sangue daqui para frente, é o meu sangue que salva vocês. Então aí você vê, começa por aí diferenças nas igrejas. Há uma igreja verdadeira e uma igreja falsa, má. E o Davi, por ser um rei, um rei fiel com Deus, que já visto ali na palavra dele, está escrito que ele era o segundo coração de Deus. O Davi vem e fala uma coisa tão importante, que encaixa, enquadra nisso que Jesus disse. Ele disse: bem-aventurado o varão ou a varoa que não anda segundo conselhos da outra igreja. Quando ele falou conselho dos ímpios, o que ele estava falando? Conselho da outra igreja, da igreja má, da igreja que rouba, da igreja que mata, da igreja que é falsa, da igreja que sonda os outros, da igreja que é maliciosa, da igreja que vive aí com o bolso cheio de dinheiro, desfrutando de uma graça comum que Deus manda para ele, mas é ímpio. É a igreja do diabo, faz parte da igreja do diabo. Então Davi diz: bem-aventurado o varão, o homem, a varoa, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios desta outra igreja, e nem se detém, para da confiança, do que? Do que vocês falaram? Na roda dos escarnecedores. Nem se detém, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem tem o direito, às vezes, de sentar ou estar no meio dessas pessoas é um verdadeiro homem de Deus, chamado e depois escolhido para o Evangelho. Esse sim tem potência,
esse tem base, tem alicerce, esse é homem, não é um Jó antes de encontrar com Deus. Já é um homem escolhido e chamado para esclarecer para os ímpios, para outra igreja, que eles não têm poder, eles têm poder de fazer mal para os outros, mas o poder verdadeiro é Cristo ressuscitado, que o chefe da igreja deles já está dominado, embora solto por aí, mas já está dominado, já está julgado. O nosso Deus, o nosso noivo, o nosso Pai da igreja nossa, o nosso Senhor Jesus Cristo, já segurou esse chefe dessa outra igreja, dos ímpios, já está seguro na mão dele. Ele é o cabeça da igreja verdadeira. E nós vivemos por cabeça também, porque nós vivemos em Cristo, o Deus verdadeiro, o Deus rocha, o Deus poder, o Deus médico dos médicos, o Deus que tudo sabe, que tudo Ele criou. Nós não temos que temer nada, porque somos a igreja verdadeira, fazemos parte da igreja verdadeira. E você que está me ouvindo agora, que eu estou indicando o meu dedo aí para o seu lado aí, você precisa compreender isso aqui, você precisa aprender isso aqui, você precisa receber isso aqui, como os outros irmãos aqui já disseram. Você precisa entender que esta igreja falsa não pode fazer parte da sua vida, nem da tua família. Você não deixe apostatar da palavra de Deus, porque quando você apostata é porque você já é pertencente a outra igreja, porque o verdadeiro cristão não apostata. O verdadeiro cristão, o demônio transforma-se em anjo de luz e, se possível, mas esse se possível não acontece, se possível engana até os eleitos, só que esse se possível não acontece nos eleitos. Agora o apostata é porque foi possível ele ser enganado, que ele já não faz parte da igreja verdadeira. Isso, queira ouvir ou não queira, é a realidade. Então é isso aí que você precisa compreender, você precisa entender isso. Mas ele disse, Jesus, aqui Mateus 4:23, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você acha que a outra igreja adora em espírito e em verdade? A outra igreja é lá da descendência do Caim. A Bíblia diz que o Caim era filho do diabo, é filho do diabo. E a descendência dele que está aí sorta hoje, que está aí no mundo, que está aí fazendo o que quer, está aí governando o país, outros países também, está aí com bancada de evangélico, que se diz evangélico, falcatruando o nome de Cristo ali, recebendo dinheiro para votar contra o povo de Deus. O que é isso? É a igreja falsa, é a igreja derrotada, é a igreja maldita, é a igreja fracassada. Mas enquanto eles têm o poder da terra, o poder aí do mundo, eles ainda pisam em alguém. Mas nós em Cristo Jesus, na graça de Deus, somos por cabeça. Nós pisamos na cauda do demônio, não somos cauda, nós pisamos na cauda deles. Venha o que quiser que vier, nós estamos preparados em Cristo Jesus. Por isso, abençoado, os verdadeiros adoradores, em João 4:23, em João 4:23, os verdadeiros adoradores, olha, adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura a tais. Sabe quem são esses tais que o Pai procura? A igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ele procura esses que já são deles. Ele não procura a igreja falsa, ele não procura ímpio, ele não procura os falsificadores, não procura esse povo do diabo. Quem procura eles são os do demônio, o pai da mentira, o criador da mentira, o mentiroso. Esse sim é o pai desse povo aí da igreja falsa. Nós somos filhos de Deus. Ele procura a tais que assim o adorem. A igreja ama a Deus desta forma, em graça e em verdade, porque Cristo veio cheio de graça e de verdade. Eu vivo por graça, o ar que eu respiro é a graça de Deus.
O meu olhar é a graça de Deus, o meu falar é a graça de Deus, as cordas vocais que nós temos é a graça de Deus. Então, nós vivemos em graça. Graça e paz a vocês, abençoados. Aqui não tem paz de Deus nem paz do Senhor. Aqui tem graça, graça. Que essa graça multiplique na sua vida. Há muito e muito mais na sua vida, em o nome de Jesus.